Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360. Você que sempre está com a gente aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, na TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para quem tem a Claro TV+, no Rio Grande do Sul. E você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. E ainda curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E hoje no Visão 360 vamos falar sobre arquitetura, urbanismo e as tendências que estão transformando a forma como pensamos e ocupamos os espaços. Mais do que construir ambientes bonitos, a arquitetura busca criar lugares funcionais, confortáveis, conectados ao estilo de vida de cada pessoa, né? A gente vai conversar sobre a valorização da arquitetura tradicional, resgate de elementos atemporais e a busca por projetos que unem estética, personalidade e acolhimento. Também vamos abordar como reformas e novas soluções arquitetônicas podem transformar casas e apartamentos, preservando histórias e criando novos significados para os espaços. E para a gente conversar sobre essas tendências, os desafios da arquitetura residencial, o processo de transformar uma casa em um lar, e a gente vai falar sobre essa diferença, recebemos a Giedre Machado, arquiteta e urbanista, fundadora da Mirada Arquitetura e Design. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Muito obrigada, Glauco, eu que agradeço pelo convite, agradeço também a Tati e o JP Villa-Lobos pelo convite, né, da Núcleo, para estar aqui com vocês falando sobre esse assunto de arquitetura que é o meu trabalho, é o que eu amo fazer, né? A gente olha muitas vezes, eu pelo menos fico pensando, de onde eles tiram essas ideias. E hoje em dia, eu estava olhando alguns projetos, essas ideias, elas ganham vida pela tecnologia. É muito fácil hoje demonstrar numa tela aquilo que você imagina e que você quer ver na realidade. É incrível isso, é incrível. Atualmente, principalmente com a IA, a gente tem esse recurso que facilita essa demonstração para o cliente, né? Mas eu trabalho já com isso, já faz mais de 14 anos, então naquela época não existia IA. Nós só desenho? Só desenho, sim, à mão, os softwares, né, que nós usamos para poder desenvolver o nosso projeto. E nossa inspiração vem da arquitetura tradicional brasileira, americana também, europeia, sempre trazendo essas referências e criando uma arquitetura que é hoje uma das assinaturas do nosso escritório, né, do Mirada Arquitetura. A arquitetura da casa com cara de casa. Casa com cara de casa. Eu gostei dessa definição, tá? Aqui no Visão 360 a gente fala sobre política, economia, sobre vários assuntos, né? Saúde, educação. A arquitetura, eu acho que é a primeira vez. Então temos muito a conversar. Logo depois dos destaques do dia no Momento 360. A Polícia Federal deflagrou a Operação La Bombonera para desarticular uma organização criminosa suspeita de tráfico internacional de drogas por meio de aeronaves de pequeno porte. A investigação começou após a apreensão de 35 quilos de cocaína no aeroporto de Caxias do Sul, no ano de 2023. Foram cumpridos mandados no Rio Grande do Sul e no Paraná, com 17 presos até a última atualização. A Justiça também bloqueou cerca de 4 milhões de reais em bens dos investigados. E a Defesa Civil reconheceu a situação de emergência de 4 municípios do Rio Grande do Sul atingidos por chuvas intensas, vendavais e inundações no fim do mês de julho. A medida contempla Ametista do Sul, Frederico Westphalen, Nova Bassano e Santa Teresa. Com o reconhecimento, as cidades poderão solicitar recursos federais para ações de assistência à população e reconstrução de áreas afetadas. Os temporais deixaram centenas de pessoas desabrigadas. Aliás, sempre lembrando, né, fique atento
aos alertas oficiais, porque temos previsão de ventos muito fortes, já cidades atingidas por granizo e vento aqui no Rio Grande do Sul. O índice de preços ao consumidor semanal registrou nova queda em Porto Alegre na última semana de julho, de 0,35%. Na prática, o resultado indica que, em média, os preços dos produtos e serviços pesquisados ficaram mais baratos no período. A capital gaúcha acompanhou a tendência nacional, já que o índice no país também recuou. Nos últimos 12 meses, a inflação medida pelo IPCS acumula alta de 3,86%. Eu já convido vocês, rapidinho, depois do intervalo a gente volta para falar de arquitetura. Casa com cara de casa. Casa de verdade. Mas o que é isso afinal, hein? A gente vai te contar depois do intervalo. O Visão 360 está de volta para falar de arquitetura. Você pode não ser um especialista na área, assim como eu. Pode ser um mero observador, assim como eu. Um curioso, assim como eu. Mas tem certeza que você já olhou uma construção, um prédio, seja lá o que for, e já deve ter emitido opinião. Coisa bonita ou que coisa horrível, né? Pois bem, nós vamos falar de tendências. Porque, afinal de contas, o que é bonito para um nem sempre é bonito para outro. Mas a possibilidade de ser agradável aos olhos vem de um projeto bem feito, né? Bem conversado, certamente, com aquele que é o maior interessado, que é o proprietário. E nós estamos recebendo a Giedre Machado, arquiteta e urbanista, para falarmos sobre casa de verdade. O que é isso? Então, casa de verdade, na verdade, é a casa que a pessoa se sente confortável para morar, né? Mas temos atualmente uma tendência à volta das casas tradicionais, que são as casas com telhado, a famosa casa da avó, no caso, internamente falando, né? Que traz mais aconchego, porque tivemos, com o modernismo no Brasil, na década de 50, talvez, um pouco depois, com Oscar Niemeyer e alguns outros arquitetos, Paulo Mendes da Rocha, aquela tendência das casas mais limpas, mais minimalista. Seria meio reto, assim? Isso, mais quadrada, que o pessoal fala, né? E isso, com o passar do tempo, foi ficando muito popular e tomou conta do Brasil. E agora, eu acredito que desde 2020, talvez pelo fato das pessoas terem voltado mais para dentro de casa, em função da pandemia, sentiu-se essa necessidade do aconchego, né? De ficar em casa e gostar de ficar em casa. Então, começou esse movimento inverso, das pessoas procurarem a casa tradicional, que daí vem junto o telhado, internamente uma casa com mais detalhes, não aquela coisa minimalista, branco, cinza, trazendo mais cor, mais aconchego, muitas plantas. Então, é isso, é a casa que faz a pessoa se sentir bem. Claro que existem ainda pessoas que gostam da casa mais minimalista, e está tudo bem, também é a cara da casa dessa pessoa. Mas nós aqui trabalhamos, então, com essa arquitetura, o resgate dessa arquitetura, claro, trazendo de volta nessa... A sensação de pertencimento, ela vem muito da aceitação daquele lugar que a gente mora, tá? Tem gente que certamente gostaria de fazer uma obra, mudar muita coisa no lugar onde vive, nem sempre é possível, mas quem pode deve fazer isso aí, porque é uma sensação de bem-estar. Eu só imagino, e eu queria pedir para a gente colocar as imagens que a Giedre trouxe e mostram na prática do que estamos falando. É tipo isso, mas me parece, Giedre, em determinados momentos que a gente está olhando casas fora do Brasil. Exatamente. Temos muita inspiração norte-americana também. Estilo farmhouse contemporâneo, que é contemporâneo, mas não deixa de ter o telhado, mas daí tem a esquadria preta, cores claras. Também no estilo cottage, estilo europeu. Pensando em volumetria, em telhado, mas daí traz o tijolinho, que é mais daqui, o tijolinho
de demolição, que é o tijolo que eu gosto muito de trabalhar. Claro que podemos também trabalhar com tijolos novos, tá? Mas o de demolição, que é aproveitando algumas residências que são, ou pavilhões que são destruídos, demolidos para fazer alguma coisa, a gente reaproveita. Então, a casa carrega uma história. Mas vocês têm que, desculpa me interromper, mas tem que garimpar esse material ou já tem fornecedores para isso? Existe fornecedor. Eu sempre me peguei pensando, onde é que eles tiram isso? Uma esquadria antiga, né? Os próprios tijolos, que às vezes são reaproveitados. Assim, inicialmente eu fazia muitas casas só lá na minha cidade, Candelária, né? E lá a gente garimpava por lá mesmo, pelas redondezas do interior. A minha casa foi construída com tijolo da década de 1912. E daí eu tenho lá, inclusive o ano registrado, porque ele era feito à mão, né? Na época vinha escrito, né? E eles eu não sei se fazem eles isso. escreviam, Isso. os próprios... Imagina o trabalho. Eu acho que era uma coisa bem manual, né? Não era uma forma que nem hoje, é todos iguais. Atualmente, os antigos não são mais iguais, eles eram diferentes. Muito padrão, né? E por isso que fica bonito, porque fica um padrão diferente, não fica aquilo como se fosse um carimbo igualzinho. E atualmente tem uma empresa aqui no Rio Grande do Sul que faz esse garimpo e vende. Sério? Sim. Olha, tem nicho para tudo, tem nicho para tudo. Cara. E tenho certeza que a demanda é altíssima. É altíssima. Claro que o custo desse tijolo acaba se tornando um pouco mais elevado. Mas ele tem história. Exatamente. E daí tem clientes que acabam investindo, outros não conseguem e compram o tijolo normal. E tá tudo bem e fica bonito também, né? Porque a ideia é trazer o aconchego do tijolo para a fachada, para a parte interna, para uma lareira, uma churrasqueira, um revestimento, né? Nós chegamos ao ponto, então, do perfeito significado de casa e lar. São duas coisas diferentes. Sim. O que é casa e o que é lar? O lar, né, é onde tu tem gosto de viver, de ficar. A casa é só para te abrigar, eu acredito, né? E o lar, então, é onde tu te reconhece naquele espaço, que traz uma memória afetiva, que tu coloca a decoração afetiva, que a gente fala, né? Com alguma coisa que tu herdou da tua avó, alguma lembrança, qualquer Sempre detalhe. tem um elo, né? Um objeto, alguma coisa. Exatamente. Ou até alguma coisa nova que te faça lembrar de alguma coisa. Pois então, eu tenho um conhecido que ele fez uma reforma, tá? E ele fez questão de dizer, não, tem que ter o lugar por fogão a lenha. Que não é exatamente usual para muitas famílias hoje, mas que era frequente, principalmente para quem viveu no interior, ou vive no interior, né? Ainda é muito utilizado. E conseguiu unir as duas coisas, a modernidade, de ter acesso à internet da maneira mais moderna, de ter o aquecimento com a caldeira mais moderna, mas tem o lugar do fogão a lenha. Isso é se sentir representado naquilo que você tem, né? Exatamente. Temos vários clientes que nos pedem até hoje o fogão a lenha. Nós projetamos cozinhas com fogões a lenha. Gourmet, espaço gourmet, bota o fogão a lenha lá. Porque tem aquela memória afetiva. Isso. E isso dá um conforto, dá um bem-estar realmente. Só tirar dúvida, isso é programa que vocês fazem? Sim, a gente modela todo no software e com a ajuda da IA a gente consegue criar os vídeos. A IA está a milhão dominando. Também, imagina, na arquitetura que usa muito... Existem programas que fazem esses vídeos também, tá? Mas a demanda, o tempo é muito maior. A IA Só que a gente tem que educar bem ela, né? Porque senão... Mas assim, a IA está aí para ser dominada pelo humano. Exatamente. A gente não pode dizer que é o contrário. Para tudo, inclusive para o jornalismo, tá? Inclusive para o jornalismo. Mas bem, isso é outro assunto. Me diz uma coisa, Gede. Tem muita gente que chega para conversar ou para solicitar um trabalho um tanto sem saber exatamente como fazer, mas ele sabe o que quer. Ele imagina o que quer, mas não sabe, assim, detalhes. Sim. E aí você tem que ajudar. Sim, com certeza. Até o que acontece atualmente é que eu tenho feito projetos para todo o Brasil, nesse estilo. Então, está tendo uma procura bem grande mesmo. Rio Grande do Sul, bastante. Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Aí, muitos chegam em mim, vendo o que eu tenho lá no nosso perfil, nas redes sociais, e falam, eu amei, eu quero uma casa igual a essa. Claro que igual a gente não pode fazer, né? Porque são projetos exclusivos,
mas a gente toma como inspiração. Muitas ficam muito parecidas, porque às vezes, né, o terreno é parecido, enfim, orientação solar, programa de necessidades, mas a gente sempre orienta o cliente, ajuda ele na tomada das decisões, explica os passos, como que funciona, e daí com isso vai direcionando, daí que mesmo a pessoa que não sabe nada, que está perdido, digamos assim, consegue chegar no resultado final satisfatório e para ter o seu lar, né? Isso é uma vantagem da tecnologia? Alguém lá de outro estado pedir um projeto e vocês conseguirem se corresponder e fazer o trabalho à distância? Com certeza, com certeza. Isso veio com a pandemia, tá? Descobri esse recurso, digamos assim, durante a pandemia. E, atualmente, isso é uma coisa também que as pessoas, o leigo, né, às vezes não entende. Uma casa, para ser construída, precisa do arquiteto fazendo um projeto e o mesmo arquiteto pode fazer a execução da obra, que é o acompanhamento. Mas não necessariamente, pode ser um engenheiro ou um arquiteto diferente. Então, são duas coisas separadas. Claro que muito se pensa, vou contratar um arquiteto, tu pensa que a pessoa vai fazer tudo, mas não é necessário. Então, por isso que funciona. Porque eu faço lá do meu escritório o projeto e é tudo de forma online, reuniões online, através de videochamada, envio os arquivos de forma digital, aprovação da prefeitura, atualmente tudo é digital, quase 90% das prefeituras são aprovação digital, então eu consigo fazer tudo sentado no meu escritório. E preciso daí de uma pessoa lá para fazer o acompanhamento da obra, para ir na obra falar com o pedreiro. Eu não tenho uma pessoa em cada cidade que eu projeto, né? Claro. Então, isso fica por conta do cliente contratar, conversar. Eu converso com a pessoa para explicar o projeto, todo o nosso processo. E durante a obra, criamos um grupo e eu fico sempre à disposição, tirando dúvidas a respeito do projeto, alguma coisa. Exemplo, esse reboco que a gente vê que é assim, ó, que é para imitar tábua, não é tábua, é um reboco. Ah, é? Isso é alvenaria? Claro que nós podemos construir em steel frame também, que daí Sim, agora entrando no sistema construtivo, né? Que daí seria placas ou alguma outra coisa, ou até madeira, wood frame, né? Mas normalmente o pedreiro replica, imita com o próprio reboco. Fica um efeito visual como se fosse a madeira. Né? Isso, claro que a gente vai estar imitando o material. Isso às vezes na arquitetura não é visto com bons olhos, Sim. né? Porém, para ter essa cara de aconchego e talvez nesse caso da casa americana, que também é muito procurada, a gente acaba fazendo assim, porque é o nosso sistema construtivo aqui do Brasil, né? Claro. E aí ele fica mais resistente também. Só voltar algumas casas, já que estão falando de casas, voltar algumas casas, porque eu queria, em relação a outros locais que não Rio Grande do Sul, onde os projetos são enviados, são solicitados e enviados, não somente aqueles que têm influência europeia na colonização, porque eu imaginei assim, tá, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, toda a região sul, é muito normal até em várias cidades termos casas mais ou menos neste padrão. Mas não, vai além disso? Vai além disso. Nós temos hoje uma casa em projeto, fase de projeto, tá? Em Niterói, e vai ter uma lareira, porque o sonho é ter uma carioca lareira. com lareira é tudo que eu poderia imaginar, só que não. Ela vai ser uma lareira a gás, ok, mas vai ter lá o volume da lareira. Se vão usar, não sei, mas é o sonho deles. Que coisa, né? Isso é muito importante. Sonho. Cada pessoa que pede um projeto tem um sonho. E como fazer para não só melhorar esse sonho, né? Eu imagino o desafio do arquiteto. Claro, tem toda a obra que vai ser conduzida, de repente, por um engenheiro, tem os responsáveis lá, mas o arquiteto é que vai dar o molde. É muita responsabilidade. Exatamente, nós temos que traduzir, né? Às vezes conhecer até um pouco da história da família, para saber quem conhecer é a quem. rotina, conhecer a família, visitas se recebem, se vai gente para passar a noite, se recebem muito, né? Então, precisaria ter um quarto de hóspedes. Como são as festas, se a família faz festa sempre junto, se faz marido separado da esposa com os amigos ou não, porque aí tem que ter um espaço separado para preservar a família enquanto está acontecendo a festa. Tudo isso a gente precisa conversar, a gente passa a ser amigo, né? Cria uma amizade, assim, porque a gente fica conhecendo a rotina, tudo bem certinho como que funciona. E sabe por que eu perguntei, Jé? Porque a gente vê aqueles programas, geralmente os programas são feitos nos Estados Unidos, né?
da casa, que precisa ser, Reformada. na maioria das vezes, reformada, né? E os donos, ou eles compram, ou é a casa que eles já estavam e vêm com a ideia. Ah, eu queria ter tal coisa. Aí a esposa diz, para mim é fundamental ter... E aí a pessoa vai juntando aquelas informações, né? Mas aquilo para mim é um programa de televisão. E aqui não. Aqui é na prática, no dia a dia, assim. bem como tem que ser. Então, é muita responsabilidade. Não é programa de TV. É muito sério e é real mesmo. Exatamente. Né? É muito real. E, às vezes, são muitas reuniões e muitos estudos. Muitas mexidas, muitas alterações. Exatamente. E isso é uma coisa que eu gosto de frisar. A hora de mexer é a hora do projeto. Porque não adianta eu fazer o projeto o quanto antes, porque a pessoa está com pressa para construir, eu tenho que puxar a rédea da pessoa e dizer, olha, vamos sentar e conversar e deixar tudo certo, porque depois que está começada a obra, alterações já não são mais possíveis, ou se são, acabam envolvendo custos daí, né? E o projeto não, o projeto existe para nós pensarmos, desenvolvermos, estudarmos todas as possibilidades. Muitas vezes acontece até de fazermos uma proposta, o cliente solicitar outra e mais outra e voltar para a primeira, porque viu que aquelas outras foram piores, que não... Mas aí é feito de comparação, aí Exatamente. É uma espécie de depuração, né? Isso aí, e é assim, eu acredito que tem que ser, sabe? Tudo na vida, a gente vive de comparações, do melhor e do pior, e... Testes, exatamente. Eu tenho curiosidade em relação à mão de obra. Se faz um projeto para cá, talvez seja uma coisa para a execução desse projeto. E aqui vamos reforçar aquilo que a Géde falou, nem sempre ela vai estar acompanhando. Ainda mais quando a gente fala num projeto que é enviado para longe da base dela, digamos assim, que é a Candelária, pertinho de Santa Cruz. Então, não dá para ir lá para Niterói, de repente, e ficar todo o tempo lá acompanhando. Como é que faz com a mão de obra? Ela executa mesmo assim ou é difícil, dependendo do lugar? Olha, essa é a maior dúvida do cliente de me contratar ou não. Eles veem, olha, não, eu tenho certeza que o projeto contigo vai ser lindo, maravilhoso e perfeito, mas e na obra? E na obra? Como vai ser? Eu vou conseguir mão de obra? E, graças a Deus, tem dado certo. Todas as equipes de mão de obra que os clientes têm contratado têm conseguido executar nossas obras, nossos projetos, no caso, à altura, assim, tem ficado muito legal. Inclusive, alguns detalhes, o reboco esse que eu chamo do Claiborne, eu faço vídeos dos pedreiros daqui fazendo, eles gravam e me mandam para enviar para os outros. Sério? Sim. Quem está lá no canteiro, digamos assim, de obras, está se filmando para poder ser o influencer do modelo construtivo. Aí está um nicho de trabalho que poderia, né, curso de... Mas sem dúvida, se for procurar na internet, tem gente ensinando a instalar máquina, tem gente dizendo como é que faz para limpar a máquina de lavar e secar. Tem, assim, mecânico de tudo que é tipo de... Hoje se reinventando, mas eu não sabia. Não sabia que era feito assim, que poderia ser feito assim. Porque aí, quando o pedreiro não sabe algum detalhe, daí eu peço ajuda para a mão de obra daqui, né? Para me ajudar a explicar, porque claro que na teoria eu sei, mas na prática eu não faço, né? Claro. Não coloco a mão na massa mesmo. Então... Literalmente. Literalmente, Então, eles auxiliam nessa questão e tem dado certo. Tem dado certo. Porque isso faz parte daquilo que eu falei antes, o sonho. Você imagina moldar algo que foi sonhado e a execução virar um pesadelo. É claro que vai sobrar para a Giedre. Um pouco vai sobrar. Logicamente, quem está acompanhando a obra vai ter a consequência maior. Mas a Giedre vai respingar alguma coisa nela. E é isso que ela certamente não quer. A questão da construção, talvez seja... a gente vinha tocando esse assunto até aqui. Mas reforma... Trabalha também diretamente com isso? Quer dizer, eu tenho já o local, mas eu quero fazer uma transformação. Sim. Aliás, que é isso que a gente vê muitas vezes naqueles programas que eu citei agora, né? Exatamente. Sim, inclusive eu tenho um projeto de... Talvez uns 4 projetos de casas que era uma casa comum, teve até uma que era Minha Casa Minha Vida, e nós transformamos. Não sei se vai ter imagem dela ali, acho que não vai ter. Mas ficou outra casa, sim.
Apartamentos também trabalhamos com projetos de apartamentos antigos, mantendo os detalhes, mantendo aquela memória, né? E trazendo, assim, as necessidades da família, o conforto, todo esse aconchego, né, que nós conversamos, essa memória. Então, é possível fazer, sim. Mas é um trabalho redobrado, porque tem coisas que não são possíveis de mexer. A gente sabe, Sim. uma obra pronta é uma obra pronta. Essas casas que eu citei que fizemos as transformações, todas foram na minha cidade. Então, quando é à distância, uma reforma já é um pouco mais complicada. Teve uma que eu fiz à distância, projeto, mas não foi executada ainda, tá? Mas o que precisa? Eu preciso das medidas da casa, porque eu não vou lá fazer esse levantamento. E nem sempre eles têm o projeto, dependendo da casa, às vezes não tem guardada a documentação. Eu imagino que muitos casos. Então, nessa que a gente fez foi Santa Catarina, a cliente contratou um arquiteto de lá para fazer toda a medição e ele me enviou. E daí nós pudemos trabalhar em cima da casa. Mas fica aquele medinho, não? Poxa, eu estou fazendo algo que eu não tenho como conferir de perto. Não Será tem. que dá para confiar no que eles estão mandando? Fica, porque daí na hora da execução pode acontecer de dar algum detalhe, olha, aqui a medida não era bem essa, e aí a gente vai ter que resolver ali da melhor forma possível. Uhum, Mas claro. eu acredito que, como foi o arquiteto que fez, né, não é uma medida feita por um leigo, não é algo que vai ter grandes problemas. Géder, eu vou confessar um negócio. Esse objeto aqui, eu gosto muito de observar casas antigas, apartamentos antigos, e eu comecei a ver um e outro, e é claro que o algoritmo entendeu que eu sou um arquiteto. Nasci um arquiteto, então ele começou a me bombardear com esse tipo de coisa. Tem cada casa, cada apartamento maravilhoso, que estão muitas vezes abandonados e que foram adquiridos, que é preciso fazer uma reforma. Eu fico imaginando o parquinho de diversões que a GED entra quando alguém pede, eu preciso fazer algo ou preciso mexer em algo. De onde vem inspiração? Então, eu busco muita inspiração nessa arquitetura tradicional, tanto daqui do Brasil, quanto americana e europeia. Aí, para isso, eu tenho alguns sites que eu entro, além do Pinterest, Instagram também tem alguma coisa. Esses mesmos sites que são mais americanos daí, tem perfis no Instagram e daí eu consigo me inspirar por lá. Não copiando, lá eles têm até a planta baixa, tá? Mas a planta baixa de lá e a daqui é totalmente diferente. De lá dos Estados Unidos? Exato. Ah, é? Porque lá eles têm um sistema de vida diferente, tem a neve, aí eles têm uma antessala, tem várias portas, por causa do frio, enfim. Então, é um pouco diferente a cultura. E as nossas plantas, então, são criadas exclusivamente para cada cliente, pensado nas suas necessidades. Mas as fachadas eu acabo me inspirando em volumetria, jogo de telhado, bem como inspiração, não cópia, né? Porque cada planta tem a sua fachada. E eu sempre falo que a planta e a fachada, elas nascem juntas. Chega em mim clientes com a planta pronta, que era uma casa quadrada, que eles falam, né? Uhum. Querendo botar um telhado naquela planta, sem mudar nada. Isso não é possível. Pode ser que dê certo em alguma outra situação, mas é muito difícil, porque a casa quadrada, a planta é quadrada, é reta. E a planta da casa com telhado, ela precisa de volumetria para criar o jogo de telhado. Então, quando eu crio, é criado junto. E aí a inspiração vem desses sites realmente como inspiração externa, assim, de volumes, de detalhes, de janelas, né? Mas não de projetos inteiros, né? Aqui nós temos imagens internas, aí seria mais... Esse é um projeto inspirado na arquitetura americana farmhouse. Parece que a gente está lá, olhando assim, aquelas coisas de filme, sabe? A gente vai para a serra e vê muita coisa nesse sentido, parecido com isso também, né? Mas eu fiquei pensando assim, chega o Glauco com um desejo, um sonho, quero fazer uma casa, ou reformar uma casa, um apartamento. E aí o Glauco cismou que quer botar um ET, daqueles que vendem, tá? Como que faz arquitetos? Olha só, vamos conversar. O ET não. Não aceita, tem que entrar numa negociação. Como é que fica arquiteto nesse sentido? Eu já tive esse pedido, hein? Do ET? Sim. Não.
Sério? Sim, sorte que era um cliente mais próximo. Eu levei na brincadeira e falei, não, né, ET, não pode. Depois ele bota. Depois que estiver pronto, ele vai lá e bota. Não, o ele é ET. meu vizinho, não botou. Ah, bom. Mas como é que funciona essa negociação? Não, claro, tem coisas que o cliente pede e que às vezes a gente... Na verdade, eles perguntam. Tu acha que vai combinar? Sim, sim. Entendeu? Eles não impõem. Às vezes tem algum mobiliário ou outro que eles querem utilizar. Aí a gente coloca e tenta fazer com que converse, entendeu? Tem alguns recursos que a gente pode fazer de decoração ou para camuflar ou fazer aquele imóvel pertencer ao ambiente. Mas normalmente eles perguntam porque eles estão me contratando, porque eles confiam no nosso trabalho, confiam no nosso gosto, Sim, então eles sim. dão essa abertura para a gente poder dizer sim ou não. Não, eu acho que é uma via de duplo sentido. Exatamente. Sabe por quê? Porque atende o sonho de quem está bancando, quem está pagando, quem está interessado em transformar aquilo, mas eu acho que na outra via tem um arquiteto, um profissional que quer dar o seu melhor e quer ver o melhor resultado. Então não seria com o ET na frente, certamente. Exato. Então, poxa, não é só pela questão financeira. É uma questão também ali de investir esforço, de investir conhecimento, e ninguém quer ver um resultado que não agrade. Isso em qualquer área, sejamos francos. Eu preciso fazer um intervalo e já já a gente volta falando mais sobre arquitetura, não sobre ET. O ET deixa ele lá no pátio, lá, né? Virou moda. Agora já está até saindo de moda. Mas a gente já volta aqui no Visão 360. As tendências da arquitetura, estamos falando de casa de verdade. Se você acompanhou o bloco anterior, já teve uma noção do que significa isso. Uma casa em que a gente se identifique, um lar. A nossa convidada é a Giedre Machado, arquiteta e urbanista. A questão que eu queria te fazer também, Giedre, é o seguinte: a gente sofreu muita influência lá atrás de quem? Porque agora tem essa questão aí dos modelos que são inspirados naquilo que se vê nos Estados Unidos, na Europa e tal. Mas lá atrás, era assim já ou não? Não, bem no começo, com a imigração, né, a gente teve os alemães, pelo menos lá na minha região. Bastante. Alemães e italianos, né? Então a gente tem lá vários exemplares de casas em Chaimel, que é aquela arquitetura que usa as madeiras como travamento. Só que, claro, isso foi se perdendo um pouco com o tempo. Mas na faculdade, por exemplo, eu aprendi casa com telhado, fazer telhado, num escritório de Santa Cruz que eu trabalhei. Então, naquela região tem muitos arquitetos que fazem isso, esse estilo já. Mas ainda tem os contemporâneos, né? Então, eu acredito que era mais inspirado nessa arquitetura alemã e italiana. Eu passo, eu não vou dizer todos os dias, mas dia sim, dia não, por uma casa perto de onde eu moro, que ela é muito curiosa, assim. Ela ainda é quadradona, mas ela é de 2 pisos e não é que ela seja quadrada exatamente, ela tem pontas. É isso que vocês chamam de volumetria? Isso aí, isso. Ah, tá. Aí por uma questão de gosto, tá? Eu vejo que ela é muito moderna e tal, mas eu não gosto. Isso diz tudo, a nossa carga de experiências é que vai determinar a nossa casa, né? Exatamente, porque eu sempre falo isso, tanto nessa questão estética quanto questão dos espaços. A experiência da pessoa que vai dizer se aquela casa, em questão de espaço agora, se aquela cozinha está de um tamanho ok ou não. Porque eu já fiz uma cozinha igual para 2 clientes, por exemplo, e para um a cozinha era grande e para outro era muito pequena. E a mesma coisa acontece com a estética, então é a tua bagagem, a tua vivência que vai determinar se tu vai gostar da casa mais contemporânea, mais reta, linhas mais simples, né? Ou às vezes até uma casa com linhas mais orgânicas, ou a casa mais tradicional. Então vai ser essa vivência com certeza. Mas eu queria te perguntar, mudou alguma coisa, assim, de uma forma, é difícil de falar porque são casos bem específicos, são projetos feitos exclusivos, né?
Mas, de uma forma geral, se desse para falar, diminuiu o espaço de convivência e aumentou, por exemplo, a questão de dormitórios, ou não dá para dizer isso? Não, isso não. Os dormitórios, normalmente eles me pedem que é só para dormir. Ah, então é o contrário. É só para dormir, mas querem espaço para armazenamento, confortável, entendeu? É verdade. Que não seja uma coisa apertada. Mas tem alguns clientes que TV no quarto nem pensar. Entende? É só... Isso lá atrás era imprescindível. Imprescindível. Não era moda, era a forma como que a gente vivia. Tinha que ter uma TV no quarto. Exato. E eu acabo indicando, pelo menos deixar a espera para a TV, porque a gente nunca sabe. A gente pensa que aquela casa vai ser para a vida toda. Mas pode que, se precisa um dia vender, tenha possibilidade, porque daí é um ponto negativo, não ter espera de TV no quarto, né? Então, a gente projeta como se tivesse. Se a pessoa não quiser colocar, e a hora de mexer problema. É a hora do projeto. Exatamente. É isso aí. E a área de convivência continua sendo a protagonista, digamos assim, integrada. Quando muito a cozinha fica separada, mas por portas que possam integrar. Né? Mas a grande maioria pede tudo integrado, inclusive o espaço gourmet logo após a cozinha. E tem alguns que pedem espaço gourmet lá no fundo também do terreno para ser bem separado. Então, como são as coisas? Eu estava lembrando agora que a Gede falou da cozinha, a tal da cozinha americana. exato. Que lá atrás, não, cozinha era cozinha, era separada. Cozinha era uma coisa, tinha a copa, ou chamava varanda, sei lá. Depois passou a ser usual, a cozinha integrada. Integrada. Nem sei como é que está hoje, se continua a mesma coisa. Continua integrada. A pessoa que está na cozinha, que nem sempre é a mulher, né? Atualmente tenho clientes que é só o homem que faz a comida, só o homem que cozinha. Ele não quer mais estar... Ó, aqui ó. Não quer mais estar sozinho lá na cozinha, ele quer estar participando. E, inclusive, me pedem que o fogão fique numa posição que consiga ver a TV da sala. Ou que coloque uma TV na cozinha. Bom, depois que eu vi uma geladeira que tem TV, os caras estão vendendo geladeiras agora que tem TV, né? Enfim. Mas é curioso como as coisas vão se transformando realmente, né? E aqui surgiu, no intervalo, né, a questão de uma reforma que a GED vai fazer ou está fazendo aqui em Porto Alegre. Só que me chamou a atenção da idade do imóvel, né, que é um apartamento da década de 1950. Isso aí, do ano de 1951, para ser mais precisa. É um prédio, então, que a gente vai fazer a reforma do apartamento no 8º andar. Ele tem vários elementos daquela época, o piso, que é daquele taco, que é o parquet. Cada ambiente numa paginação diferente, com 2 cores de parquet. Lindo, a gente vai manter. O teto não tem gesso, mas tem trabalhos florais em gesso, de luminária. Olha. E isso é a imagem do apartamento? Olha só que lindo. Na época se fazia muito os roda-fogos lá em cima, isso, né? No teto, eu não sei o nome, eu fico só na reticência. Olha as portas, as janelas, olha os pinazes, que hoje a gente traz isso também nas casas, né? O que é pinazes? É a divisória dos vidros. Tá. E então... Esse piso é plenamente aproveitável. Sim, todo ele a gente vai manter. E as esquadrias também, essas que são em madeira. Um roupeiro embutido vamos manter também. Tem um roupeiro ali agora que eu vi pelas Exato. aberturas. E uma dificuldade que estamos encontrando, então, nessa reforma, quantidade de tomadas. Antigamente... Eram poucas? Muito poucas. Olha, uma nesse quarto. Então, assim, isso a gente vai precisar fazer mais tomadas, porque atualmente a tecnologia exige que a gente tenha. E isso exige abrir parede. Existem alguns recursos que não precisa. Ou passar por trás de imobiliários, que a gente possa colocar. Ou existe uma fita elétrica que tu passa na parede e depois passa uma massa corrida e ela fica escondida. Mas abrir parede também seria. Esse é o hall. Olha só que coisa sensacional. E o vidro? É um espelho, o espelho, né? Olha a porta, o portão. Porta. Isso é... Desculpa, eu não perguntei antes. Olha a fachada. É 24 por ali ou não? Não é na 24 de outubro? Independência. Independência, onde tem muitos prédios antigos ali, né? E olha o tamanho das acomodações.
23 metros quadrados. Isso está em processo de execução, o projeto? Sim, ou ainda está em processo de criação, o projeto. E algumas coisas na obra que já foram decisões dos clientes já foram feitas. Abrir algumas paredes para integrar. São 3 dormitórios, mas nós vamos excluir um e fazer um escritório. Para a necessidade da família mais interessante, né? Então, é isso que a gente faz. Conversa e vê o que precisa. Claro. E aí, nesse caso, a gente vai trabalhar, então, com uma arquitetura bem afetiva, com bastante cor. Não vai ser uma coisa, assim, branca, clean. Bastante papel de parede, floral. Vai ficar um projeto muito legal. Nessa questão de transformação de ambientes e de fazer tudo no projeto, como a GED reforça sempre, e tem que ser mesmo, porque mexer depois de pronto, ninguém quer. Mexer uma vez já traz um monte de transtorno, né? Eu fico pensando em famílias que aumentam, né? Casais que têm filhos e que aquele é o lugar que eles escolheram para viver, mas que após a chegada de um filho, muda, transforma tudo. Exato. Tem muito disso? Tem. Tu sabes que no nosso questionário de briefing tem uma pergunta: tem filhos ou pretende ter? Porque se a pessoa às vezes não está pensando nisso na hora de projetar, a gente precisa pensar por ela. Então, eu já pergunto, porque depois, para não acontecer esse problema de ter, né? Claro que às vezes acontece, já tenho e encerrei, mas vem mais um. Aí vai da decisão da família de ver o que fazer, né? Mas é uma dos nossos questionamentos. Pergunta dos universitários, e eles estão sempre atentos. Não estranhe que em todo o programa eles vêm com perguntas, às vezes, que parecem muito elementares, mas que atende à curiosidade de você, que está do outro lado, a minha também. Hoje nós temos apartamentos, principalmente, muito pequenos, né, com acomodações que são bem restritas, perto disso que a gente tinha, né? É possível se trabalhar em cima disso para dar mais cara de seu, dar mais identidade e também vocês fazem bastante disso? Claro, com certeza a gente consegue com a arquitetura e com as necessidades do cliente, né, conversando, pegando as necessidades, a gente consegue fazer aquele ambiente se tornar funcional, aconchegante, bonito, né, e que funcione assim, que tenha espaço para as pessoas. Tem alguns recursos que a gente usa para ampliar o espaço visualmente, né, espelhos. Por isso que às vezes em mostras, apartamento decorado tem bastante espelho, é para ampliar. Então esse é um dos recursos bem interessantes. Mas o que eu vejo, claro, clientes que chegam em mim, né? O apartamento é de passagem. É uma etapa. É uma etapa. Porque é pequeno e as pessoas acabam sonhando em ter a casa lá um dia, entendeu? Então, eu sei que tem pessoas que vivem em apartamento, né? Até hoje, enfim, e não têm o sonho de ter uma casa, que preferem apartamento ou que moraram em casa e se mudaram para apartamento. E eu já fiz projetos para essas pessoas também lá na minha cidade. Então, a gente tem que trabalhar com isso, com as necessidades e tentando fazer do limão uma limonada, como eu sempre falo, né? Ampliando os espaços como possível visualmente e buscando o máximo, bem projetado, resumindo isso, bem projetado a gente consegue fazer um melhor aproveitamento do espaço. Olha, eles curiosos. Impressiona o desafio dessa reforma e estão perguntando assim, isso demanda reformar também parte hidráulica, elétrica ou não? Sim, dependendo do estado das tubulações que normalmente... Nós estamos falando de 1950. Aliás, por ter sido construído em 1950, talvez as coisas estejam tão bem ainda em bom estado. Mas nesse caso, a fiação elétrica, muitas vezes a gente tem que refazer, porque hoje os equipamentos exigem mais potência, né, do que antigamente. Hoje em dia a gente tem máquina de lavar, que talvez naquela época não tinha. Né? Sim, tinha, era a mão, né? São equipamentos que precisa, né? Então, que exige uma demanda maior. Então, a gente vai precisar, provavelmente, sim, mexer na parte elétrica. E a observação, muitos desses modelos que foram exibidos aqui, né, com inspiração norte-americana, europeia, tem nos condomínios fechados. Sim, tem. Até na praia. Sim. Muitas pessoas, quando constroem uma segunda residência, que não é aquela vive propriamente dito, né, colocam justamente o sonho naquela que eles começam do zero.
que não é exatamente em Porto Alegre, se a pessoa mora em Porto Alegre, se é em Candelária, se a pessoa mora em Candelária. Eu fiz um projeto para praia de Canto Grande, em Bombinhas, casa de praia. E é uma casa que poderia tranquilamente ser uma casa para acomodar uma família para viver normal, assim, sem ser somente a casa de praia. E era um caso desse. Eles tinham uma casa em Camboriú, que recém tinha ficado pronta, mas era quadrada, né, bem contemporânea, e daí me acharam no Instagram e fizeram a casa de praia. Mas, claro, vão morar nessa primeira casa algum tempo agora, e depois a ideia é voltar e fazer um projeto novo para a casa de Camboriú. Poxa. Então, temos vários projetos em condomínios fechados, e o pessoal procura bastante. Eu sei que falta pouco. Eu vou fazer essa pergunta, tá? Porque é o seguinte, nós falamos em tendências. Esta tendência, eu não corro o risco de investir nisso e daqui a pouco mudar completamente, ou isso não é a questão? O que determina sou eu realmente? Exatamente. O que determina é a pessoa, né? É tu se sentir bem naquele lugar. Claro que pode acontecer com o tempo de tu enjoar de alguma decoração ou de algum ambiente, né? E querer trocar e renovar. Isso é comum, tá? É comum. Passou um tempo ali, vou trocar um papel de parede, eu vou pintar de outra cor, até a fachada externa. Mas eu acredito que quando a pessoa já vem com essa ideia, não é uma coisa assim por moda ou por tendência mesmo. Claro que a tendência, o movimento está sendo esse. Sim. Mas eu acredito que é o gosto da pessoa mesmo, né? E se porventura mudar totalmente, o que se tem a fazer é vender, fazer outra casa, né? Sim. E aí coloca do zero todo o sonho de novo. De novo, exatamente. Claro, porque pode acontecer. Nós não estamos falando em baixo custo. Exato. Mas assim, aí tem a questão, quanto custa um sonho? Não tem como dimensionar, né? Não. Cada um tem o seu e investe o quanto quer para transformar aquilo em realidade. Como se acha o trabalho da arquiteta Giedre Machado? Nas redes sociais, no site? Sim, nós temos o site miradaarquitetura.arq.br. Mirada. E também Mirada. Mirada significa olhar, em espanhol, mirar, né? Então, é nesse sentido que nós olhamos para o cliente e para as suas necessidades para criarmos o projeto, né? E, então, nós temos o site, o Instagram, mirada.arquitetura. E hoje esses são os principais meios de contato. Aí lá no Instagram me chama no direct, já passo o meu número e já começamos. E em termos de exemplos, tem ali em fotos? Exato, tem fotos no site que precisa ser atualizado, tá? Não, isso é constante, não se preocupe, porque acontece com todo mundo. O site tem algumas fotos de casas prontas já e projetos mais antigos. No Instagram é mais atualizado porque é mais dinâmico, né? Então, o Instagram ele tá mais tranquilo para acompanhar assim os últimos projetos. Tá ótimo, então. Quem estiver interessado em ter uma casa de verdade, quem sabe não é esta a alternativa. Eu lembrei agora de uma casa que eu passo quando eu vou para a Serra, tem uma cuia de chimarrão imensa na frente. Cada um. Ué, certamente o arquiteto deve ter olhado assim, mas é um sonho. Giedre Machado, arquiteta e urbanista, muito obrigado pela presença aqui no Visão 360. Eu que agradeço pela oportunidade, por me receberem aqui com tanto carinho. E eu agradeço, é claro, a sua companhia, você que está sempre com a gente aqui no Visão 360, na tela da Masper TV, infinitas possibilidades. Bom descanso e a gente se vê.